Psycho-Pass, a impossibilidade das distopias orwellianas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Psycho-Pass é um anime de ficção científica publicado originalmente em 2012 pela TV Fuji. Sua primeira temporada foi aclamada pela crítica nos dois extremos do globo. Os pontos altos da obra são a relação dos protagonistas, a personalidade do vilão e a ambientação distópica, essa claramente influenciada por Blade Runner e Minority Report. A narrativa se passa em um Japão futurista, onde uma rede de supercomputadores, conhecida como Sistema Sibyl, é capaz de escanear as ondas cerebrais dos indivíduos, gerando um relatório comportamental conhecido como Psycho-Pass. O resultado desse relatório é determinante para todas as áreas da vida: quem está apto a fazer faculdade, como será o progresso profissional, quem serão os políticos e por aí vai. Outra função de Sibyl é conter a criminalidade. Para isso, fora desenvolvida uma arma scanner capaz de medir quase imediatamente o coeficiente criminal, a propensão ao crime de alguém e julgá-lo no ato, mesmo que isso signifique a morte. A partir daqui, teremos spoilers. Continue por sua conta. Os primeiros episódios são simplesmente para ambientar o espectador a esse novo mundo, onde vemos uma sociedade dividida entre os que conseguiram se adaptar ao sistema, vivendo de forma totalmente automatizada, e aqueles que foram jogados na marginalidade, até que somos introduzidos ao grande vilão da obra, Shogo Makishima. Makishima é um criminoso assintomático, ou seja, é capaz de controlar a leitura de seu Psycho-Pass. Como não pôde ser lido por Sibyl e, consequentemente, incapaz de interagir com a sociedade da mesma maneira que os demais, ele adquiriu um grande desprezo por essa forma de organização social. Makishima é um humanista do lado negro. Tem prazer em estimular os aspectos mais instintivos, desprezíveis e cruéis da humanidade. Em suas palavras, ver o esplendor desnudo da alma humana. Seu objetivo principal, todavia, é destruir Sibyl, por acreditar que tal sistema castrou a liberdade de pensamento e vontade dos seres humanos. Quando questionado sobre suas motivações, o mesmo afirma, abre aspas, o problema é que o livre-arbítrio foi tirado da equação, e se o homem não é julgado por suas ações, como poderemos decidir quem é bom e quem é mau? Eu quero ver nossas preciosas vidas fora da lógica desse mundo. Mas como podem nossas almas terem valor se nós não as utilizamos? Se basearmos nossas vidas no oráculo de Sibyl e não no nosso livre-arbítrio, como podem nossas almas ter qualquer valor? Fecha aspas. A obra é repleta de questionamentos morais e filosóficos sobre a natureza da justiça e validade das instituições. Os telespectadores mais atentos também encontrarão referência direta ao trabalho de Joseph Conrad, Blaise Pascal, George Orwell e Rousseau. Espero que esse pequeno resumo tenha acendido em você a vontade de ver o anime, mas, por incrível que pareça, esse não é o tema central do vídeo, e sim unicamente um gancho que veio muito a calhar com os recentes acontecimentos no Brasil e no mundo. 3 são as notícias mais quentes relacionadas ao tema. Primeiro, o ex-presidente Lula declarando que é preciso regulamentar meios de comunicação. Segundo, o FMI sugerindo que, devido aos desafios que as novas tecnologias representam aos bancos, se use o histórico de navegação e conduta de compras online como meio de avaliação de crédito. E terceiro, a crescente rede de vigilância chinesa sobre seus cidadãos, começando com o já conhecido Sistema de Crédito Social Chinês, passando para o projeto Olhos Afiados, Project Sharp Eyes, que usa algoritmos de reconhecimento facial para vigiar sua população, assim como as mais recentes leis de segurança de dados aprovadas no Congresso chinês, respectivamente, a nova Lei de Segurança de Dados e a Lei de Segurança de Dados Pessoais. No papel, ambas buscam proteger os dados de cidadãos chineses contra empresas estrangeiras, mas, na prática, dão mais poder ao PCC na hora de ter acesso a essas mesmas informações. É aterrorizante pensar que o nome Projeto Os Olhos Afiados seja uma homenagem a um dos escritos de Mao, em que afirma que o povo deve manter olhos afiados para vigiar seus vizinhos que não acreditam nos valores comunistas.
A relação entre todas essas notícias e a vasta literatura distópica salta aos olhos. É como se os políticos as usassem como manuais de instruções. O terror e a aflição causado pelas distopias não vêm de seu aspecto fantástico, mas da similaridade com o mundo real. Com cada vez mais frequência e com cada vez mais força, os políticos de seus respectivos países vêm atacando as liberdades individuais, sempre camuflando suas investidas com argumentos genéricos do tipo: é pela segurança nacional, ajuda no combate ao terrorismo, facilita o acesso ao crédito e é pelas crianças ou coisa que o valha. De início, nada é obrigatório, mas de pouco em pouco aquilo que parecia muito bom para ser verdade vai se provar exatamente isso. O Pix começa a ter limite de transferência para evitar fraudes. Os dados são compartilhados com o governo em nome da luta contra o terrorismo e a vida se torna impossível sem nos sujeitarmos às regras do jogo. Como Friedrich Hayek afirmou, a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. Será que não existe escapatória a esse futuro tenebroso, a essa distopia orwelliana? Só o tempo poderá dizer, mas há fortes indícios de que os sistemas descentralizados triunfarão sobre os centralizados, não pela vitória da filosofia libertária, mas pelo egoísmo individualista de cada um de nós. O argumento de que o egoísmo, tratado aqui como um elogio, vencerá as formas de controle pode ser dividido em duas partes. Primeiro, o evidente fato de que existe pouca concordância no mundo. As últimas décadas podem dar a falsa sensação de que a humanidade caminha continuamente para um estado de maior estabilidade, que o estilo de vida do Ocidente tinha triunfado e que a simples inércia levaria o restante do mundo para democracias capitalistas. Mas essa é uma visão míope da realidade. Esses momentos de estabilidade são exceção na história, não a regra. Libertário discorda de libertário, comunista de esquerdista identitário. As vertentes do Islã e do cristianismo tentam invalidar as demais. As gerações presentes têm valores diferentes das gerações passadas. Até George Soros e o ditador chinês discordam sobre qual a melhor maneira de exercer controle sobre a sociedade. Não existe concordância nesse mundo. Nunca existiu e nunca existirá. O que mais se assemelha à paz é o livre comércio, em que os diferentes grupos se toleram em prol da satisfação mútua de desejos, uma vez que a via financeira se torna menos custosa do que a militar. O segundo motivo é o egoísmo puro e simples. Cada um se move na esperança de que suas ações o levem a um estado de maior satisfação. Dizer que um mundo anárquico é inevitável é dizer que a satisfação das necessidades humanas se realizará através de mecanismos que fogem do poder controlador do Estado, desde coisas genéricas como a pirataria, passando pela educação digna de seus filhos e até todo um sistema monetário privado. A demanda por privacidade, por proteção contra o imposto inflacionário, por liberdade para usar a substância química que desejar, são demandas legítimas que serão atendidas por ofertantes, quer queira, quer não. Quando Felipe Neto, o novo rei dos baixinhos, investe em criptomoedas, ele o faz visando lucro, um estado de maior satisfação. Será que ele sabe que Satoshi era contra o salvamento dos bancos por parte do governo? Será que ele conhece o movimento cypherpunk ou sequer já leu o papel original? A verdade é que isso não faz a menor diferença. O movimento de esquerdistas, se entusiasmando com o Bitcoin, é motivado pelo aspecto econômico, não ideológico. Distopias cinematográficas exigem um controle da informação, uma quantidade infinita de recursos e uma coligação ideológica homogênea. Não conseguem nem passar imposto mínimo global por conta de alguns poucos países. Ninguém na história conseguiu dominar o Afeganistão, por exemplo, e ainda acreditam que políticos têm competência para dominar o mundo. A instituição governo, de Roma à União Soviética, é uma máquina de cavar a própria cova, uma máquina de destruir riqueza, feita unicamente para parasitar os produtores. Mas, enquanto ela cria problemas, os empreendedores e os inventores vendem soluções.
Foram as revoluções burguesas que suplantaram os regimes feudais. Foi o problema do cálculo econômico que colapsou a União Soviética. E será através do livre mercado que enfrentaremos distopias que tentam se erguer no horizonte, confiando na ineficiência dos sistemas hierárquicos e no infalível egoísmo pessoal. A liberdade vencerá pela conveniência, não pela força ou ideologia, e muito menos pela democracia. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Lulúcio Convertido, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!